Investidores, o Bitcoin está sendo cotado aos 67.284 dólares nesse momento, uma valorização de 2%. Bitcoin que já chegou a ter uma alta de ontem para hoje aqui na casa dos 6,38%, saindo lá da casa dos 63.400 dólares para a casa dos 67.559. Então, Bitcoin segue forte, resiliente, muita coisa acontecendo no mercado. Esse vídeo está recheado de informações importantíssimas para você que tem capital exposto a essa indústria. Então, vamos com a gente até o final do vídeo porque vai valer a pena. Vou dar um briefing para vocês de tudo que a gente vai ver aqui nesta análise. E olha só, falaremos aqui de uma projeção de Bitcoin a 100 mil dólares. A gente já vai abrir a análise com essa projeção, esses 100 mil dólares, possivelmente já em 2024, tá? A gente vai repercutir também dados dos ETFs do Bitcoin. Tem um novo ETF de Bitcoin surgindo aí no mercado que pode começar a ser negociado em uma grande economia do mundo. Uma projeção de preço de longo prazo do BTC que tenho certeza que todo mundo vai ficar em choque. A gente vai ver também aqui, a gente vai repercutir os ETFs de Ethereum com destaque para Grayscale. Vamos dar uma olhada em dados dos Bitcoins da MTGOX. Vamos falar também de adoção e de grandes instituições aí repercutindo também o Bitcoin. Vamos falar de juros, de uma nova política econômica de uma importante, uma grande altcoin do mercado. E também gráficos, projeções e estudos com destaque para um estudo da CryptoCom que está basicamente utilizando o método de Fibonacci para projetar quando mais ou menos a gente pode ter um topo de fim de ciclo no Bitcoin. É mais um estudo que a gente vai acompanhar. Vamos direto ao assunto. A gente tem esse estudo que é o destaque na chamada para o vídeo de hoje, que tem duas linhas aqui, dois gráficos de linha, né? A linha vermelha é o preço do Bitcoin no ano de 2024. A gente tem aqui uma escala horizontal, onde a gente tem os 365 dias do ano, tá vendo? E essa linha azul é basicamente o comportamento médio do Bitcoin, considerando a movimentação do preço nos últimos 13 anos. Não importa se foi ano de alta, ano de bull run, ano de bear market, com quedas fortes. Essa linha azul traz uma média pra gente, tá? Do comportamento anual do Bitcoin. Esse é o indicador que traz, então, o comportamento sazonal do preço do Bitcoin na média, e isso comparado com o ano de 2024, e como a gente pode ver aqui, investidores, muita coisa está acontecendo, movimentando o mercado, várias narrativas surgindo, mas a realidade é que tudo está como deveria estar. O preço do Bitcoin está sendo negociado nos níveis que eram realmente esperados para essa fase do ciclo. E o que é interessante a gente também observar aqui é que as expectativas para esse fim de ano, para o resto do ano, melhoram bastante, né? Como a gente pode ver aqui, o estudo propõe que o Bitcoin pode atingir lá a casa dos 98 mil dólares. Isso aqui, investidores, já está lá nos 100 mil dólares, está batendo a porta. Muito difícil o Bitcoin chegar em 98 e não bater 100. O mercado gosta de números redondos, a galera mais experiente sabe disso. Então, é muito provável que se o Bitcoin for lá nos 98, ele vai lá minimamente colocar o pezinho na casa dos 100 mil dólares. E como a gente pode ver aqui, é uma projeção assim, isso é coisa para esse ano. Eu acho isso muito factível. Eu acho que a possibilidade do Bitcoin fechar o ano lá muito próximo da casa dos 100 mil dólares é muito grande, caras. Então, eu sei que tem muita gente pessimista, e para esses pessimistas a gente não dá muita atenção, porque tudo está caminhando como deveria estar, né? E mesmo que a gente olhe em um horizonte de médio prazo, como a gente tem aqui, ou que a gente olhe em um horizonte de curto prazo, como a gente tem aqui, ó, como a gente pode ver, a gente, inclusive, nessa mesma fase do ano, normalmente costuma experimentar algumas quedas, depois uma recuperação, tá vendo? Então, tá tudo bem, tá tudo como deveria estar, e a gente segue em frente, avançando no ciclo, com a convicção de que o melhor ainda está por vir no mercado. A gente tem aqui na tela o comportamento de compra e venda de Bitcoins lá dos ETFs da Bolsa Americana. Nesses vamos colocar aqui 3 últimos dias a gente não teve aquele inflow legal que a gente vinha tendo, inflow na casa dos 400, 500 milhões de dólares, né? Então, nos últimos dias a gente teve um arrefecimento aí no fluxo de entrada de capital dos ETFs da Bolsa Americana. Quando a gente olha somente julho e observamos aqui o maior ETF, né, de BTC, que é o IBIT da BlackRock, eles já acumularam 30 mil Bitcoins somente no mês de julho, investidores. Olha só, julho. Então, realmente, quando a gente olha assim em um horizonte de médio prazo, a gente vê que a adoção institucional através dos ETFs está sendo muito forte, né? E esse indicador mostra para a gente basicamente a relação entre a produção de Bitcoins, né, que é feita no processo de mineração, que são essas barrinhas aqui embaixo, a quantidade de Bitcoins sendo minerados diariamente, e essa linha mostra pra gente o comportamento, né, de compra ou venda de Bitcoins por parte dos ETFs. E como a gente pode observar aqui, caras, as compras
que vem acontecendo, a gente tem aqui um horizonte desde o lançamento dos ETFs, tá? Ó, desde o lançamento dos ETFs, a gente tem aqui, em grande parte dos dias, compras de Bitcoin em volumes muito superiores ao que a rede é capaz de produzir. Então, o processo de choque de oferta e demanda está em andamento e é inevitável. Isso vai resultar em um movimento de alta parabólica no preço. Tá? Um fator também muito interessante, caras, é que a Franklin Templeton, em parceria com a SBI Holdings, vai lançar um ETF de Bitcoin lá no Japão. Tá? Então, o mercado japonês também passará a ter uma via legal para que institucionais, empresas de capital aberto japonesas possam ter exposição ao Bitcoin através do mercado tradicional, né? E isso também é animador, porque o Japão é a quarta maior economia do mundo, caras. Olha aqui. O Japão não é brincadeira, não. Olha só, temos Estados Unidos, China, Alemanha e o Japão aqui no quarto lugar. Então, é a abertura de uma via legal para que institucionais tenham exposição em Bitcoin em um país que representa muito para a economia do mundo. Olha o Brasil aqui, ó. O Brasil está na 8ª posição, né? Tem muita gente que pensa que o Brasil é um cachorro vira-lata, mas não é não. O Brasil tem uma representatividade muito grande quando a gente fala de economia global. Quando o mundo se junta para falar sobre economia, o Brasil sempre é convidado. A gente basicamente alimenta 25% da população mundial, né? Então, o Brasil também é importante, mas aqui, colocando o foco novamente no assunto da análise, vamos ver como que isso vai se desenvolver, então, lá no Japão, e a gente fica contente que é mais uma via legal em uma grande economia do mundo, trazendo aí mais adoção para o Bitcoin, né? E olha só esse estudo da VanEck, investidores. Eles publicaram ontem aí esse relatório para os seus clientes, e nesse estudo, eles basicamente estão projetando um preço por unidade de Bitcoin lá para 2050, olha só, na casa dos 2.900.000 dólares. Tá? Isso aqui é quase como se você tivesse comprado o Bitcoin da MTGOX lá em 2014 e tivesse hoje recebendo os seus Bitcoins. Se você comprar Bitcoin hoje para vender lá em 2050, o efeito vai ser muito parecido, né? Então, bom, eu não sei se você acredita ou não nessa possibilidade de Bitcoin a esses preços, mas uma coisa eu tenho convicção, que se você já entendeu os fundamentos do Bitcoin, você acredita. Se você não estiver acreditando, se você estiver desconfiado desse patamar de preço para o Bitcoin lá em 2050, eu convido você a estudar um pouco mais do Bitcoin, tá? E quando a gente fala dos ETFs de Ethereum, investidores, olha só, a gente teve um terceiro dia de negociação com outflows, né? Os outflows da Grayscale estão ganhando destaque aqui, olha só, a gente já teve um outflow de 1,16 bilhão de dólares. Isso é um fato que inevitavelmente está impactando o preço da ETH, né? Como a gente pode ver aqui, ó, a gente já teve uma queda de 10% no preço da Ethereum desde o lançamento dos ETFs. Ontem eu falei para vocês que eu queria descobrir quanto que a Grayscale tem de Ethereum, né, no seu trust. Nem foi difícil assim, muitos de vocês contribuíram, falaram da Arcan. Realmente na Arcan a gente tem uma informação que é importante aqui, ó. A Grayscale hoje tem 9 bilhões de dólares em Bitcoin. Mas aí, caras, tem um porém. A gente precisa saber, desses 9 bilhões aqui, quantos bilhões estão no trust? Porque tem o mini trust. No mini trust a gente não vai ter outflows, né? Quer dizer, vai ter outflow do dia a dia, mas no mini trust a tendência é que a gente tenha mais inflows, como a gente pode até ver aqui, ó. Ethereum no mini trust a gente está tendo mais inflows. E aí, essa informação de quantos bilhões de dólares a gente tem no Trust, tá no próprio site da Grayscale. Foi até fácil conseguir a informação, é o que eu falei ontem, era só dar uma navegada no mercado que dava que a gente já ia descobrir. Olha só, Assets Under Management, 7 bilhões 468 milhões de dólares em Ethereum, investidores. Bom, se a gente tiver um ritmo de vendas como a gente teve nesses primeiros dias, em que em 3 dias a gente teve um outflow de 1,1 bilhão de dólares, a gente pode projetar aí algo em torno de 20, 22, 24 dias até que esse saldo aqui seja esgotado, se ele for todo esgotado, né, na venda dos trusts da Ethereum. Então, assim, a Ethereum certamente vai seguir sofrendo assim, uma certa pressão de venda da Grayscale, e aí a gente vai seguir monitorando para ver a hora que essa torneirinha aqui começar a fechar. Por enquanto ela tá jorrando com tudo, né? Então, eu acho até que a Ethereum tá se comportando relativamente bem, tá?
E é muito importante que você tenha a cabeça no lugar, que você não fique dando muita atenção ou muito assunto para os pessimistas, para a mídia que se subiu, a mídia tá feliz falando que a Ethereum é a revolução tecnológica, e se cair a Ethereum é uma porcaria, ela é inflacionária, ela é isso, é aquilo. Porque vejam só a repercussão nos ETFs de Bitcoin. A gente teve aqui, olha só, o lançamento dos ETFs de Bitcoin, tá vendo? Tem até a setinha aqui apontando, ó. O lançamento dos ETFs de Bitcoin foi exatamente aqui, aí a gente teve uma queda, certo? A gente teve uma queda, ó. Aí, quando a gente estava nesse ponto da queda aqui, ó, olha só as notícias que estavam pairando na mídia. Olha lá, ó, o preço do Bitcoin cai 15% seguido do lançamento dos ETFs. Bitcoin abaixo dos 39 mil dólares e o evento de lançamento dos ETFs continua a ser um venda ao fato. A Coinbase, ações da Coinbase caem depois que o JP Morgan rebaixou as projeções e o Bitcoin e os ETFs de Bitcoin vão desapontar. Olha só essa reportagem do The New York Times. Olha o que estava falando, caras. Os fundos de Bitcoin chegaram, mas quem precisa deles? Olha só, a CBS News. Bitcoin está caindo. Você deveria investir em ouro agora? Em ouro lá no ouro físico. Ou seja, não acredite nas narrativas que são criadas somente pelo movimento dos preços. Você precisa aprender a analisar o arranjo como um todo do mercado e também olhar para os fundamentos do ativo. Olha o que aconteceu depois. Uma mega escalada, o preço do Bitcoin rompeu a máxima histórica antes do halving, fez história e deixou toda essa rapaziada aqui, ó, chupando o dedo a ver navios. Então, se coloque acima de qualquer narrativa, tá? Vou deixar o convite para você que está chegando aqui no canal pela primeira vez, se inscrever e ativar o sininho de notificações para você seguir acompanhando o nosso conteúdo. Por aqui eu compartilho análise de comportamento de preço, análise de fundamento, análise de mercado, como a gente está fazendo nesse vídeo. Então, convido você a se juntar aos quase 24 mil investidores que seguem acompanhando o nosso conteúdo. Também vou deixar o convite para você que está a fim de conhecer altcoins de alta qualidade e que são muito promissoras para esse ciclo de alta. Tem um link aí na descrição para que você acesse aqui essa página e conheça o nosso relatório que tem a nossa seleção de 25 criptos para este ciclo de alta, tá? Agora a gente vai repercutir aqui os dados da MTGOX, tá, investidores? Pouco a pouco essa narrativa vai perdendo força no mercado, né? A gente já teve uma queda muito expressiva de 66% no estoque de bitcoins lá da MTGOX, saiu de 141 mil bitcoins caindo para 47 mil BTCs hoje, tá? E o que a gente vivenciou aí nesses últimos dias, ao contrário do que muita gente ficou falando, que a gente ia para 50 mil dólares, 44 mil dólares, o preço saiu dos 55 e foi, ó, lá para os 66, agora já 67 mil dólares, né? E quando a gente acompanha aqui o comportamento o comportamento de trading dos volumes sendo negociados lá na Kraken, que é a principal corretora que está, então, fazendo essa distribuição da maior parte dos bitcoins, a gente vê que não há nenhuma disparidade no preço dos bitcoins sendo negociados lá dentro da Kraken em relação ao mercado e às outras corretoras, o que é muito importante. E a gente também não teve nenhum pico de volume, tá vendo? Tá tudo bem, tá tudo seguindo como deveria seguir, então essa pressão de venda aí sinistra que estavam prevendo, parece que erraram, né? E olha só, desde que os bitcoins passaram a ser creditados para os clientes, o que a gente passou a ver foi uma saída de bitcoins das corretoras, da Kraken muito grande, né? Então, assim, muitos desses clientes da MTGOX estão recebendo os bitcoins e rodando bitcoins. Eu falava isso para vocês, a gente está prestes a viver uma alta parabólica no Bitcoin. É claro que uma parte deles vai realizar, o cara já está contente com o lucro que ele teve, um lucro absurdo, mas pô, o lucro absurdo pode ficar ainda mais absurdo. A assimetria para eles, investidores, é ainda maior, porque eles compraram Bitcoin lá na casa dos 100 dólares, tá entendendo? 100 dólares, 200 dólares, 300 dólares, você imagina a assimetria para eles, né? Então, o Bitcoin saindo de 67 e pulando para 150 mil dólares, a riqueza dessa galera vai ser ainda mais absurda. Então, para eles, vender Bitcoin nessa altura do ciclo, por mais que eles já estejam com um lucro muito grande, é a mesma coisa, cara, que você abrir mão de fazer milhões e milhões de reais em coisa de 6 meses, um ano. Você iria abrir mão? Talvez não. Talvez você fosse vender só uma fatia bem pequenininha ali do seu portfólio e ia seguir rodando esses Bitcoins, sabendo que a gente já está em vias de viver aí uma alta parabólica, uma bull run no mercado, né? E o Michael Saylor, investidores, disse que ele está sendo procurado por diversos CEOs, diversas empresas públicas, empresas de capital aberto, para entender melhor a estratégia da MicroStrategy de
entesouramento de Bitcoin, né? De acumulação de Bitcoin. Então, investidores, basicamente é o BTC cada vez mais aí no mainstream do mercado e ganhando espaço agora dentro do mercado institucional, né? Olha só, a Semler Scientific já comunicou à SEC que eles vão levantar 150 milhões de dólares para comprar mais Bitcoins. Eles seguem aí o playbook da MicroStrategy, né? E isso é impactante, olha só. Ontem o prefeito da cidade de Jersey City, disse que eles vão alocar 2% de um fundo de pensão da cidade em Bitcoin, né? E a gente sabe que fundo de pensão tem muita grana, cara. Eu não sei qual que é a riqueza que está sendo gerida lá por esse fundo de pensão da cidade de Jersey, mas, enfim, cada vez mais a tendência é que outras cidades adotem essa mesma metodologia e, caras, Bitcoin, aquela projeção de 2 milhões e 900 mil para o Bitcoin lá em 2050, é esse tipo de medida que vai tornar aquele número cada vez mais factível, né? E, caras, em relação aos juros, a gente tem aqui um cenário que se modificou aí nos últimos dias e a gente tem basicamente, olha só, hoje 8% do mercado acreditando que a gente pode ter quedas de juros já na reunião do FED, juros ao dólar a gente está falando aqui, tá? A gente pode ter quedas de juros ao dólar já na reunião do dia 31 do FED, essa reunião é quarta-feira que vem, tá? É uma queda já de 0,25 pontos, e aí seguida de mais uma queda de 25 pontos, o que levaria então a taxa do Fed Funds Rate lá para casa entre 4,75 e 5 pontos percentuais. Ó, já tem 18% do mercado acreditando que em setembro a gente pode, quem sabe, ter até um segundo corte de juros, né? À medida que para setembro a gente já tem, olha só, 98,7% do mercado acreditando que nós teremos corte de juros. Isso é basicamente a representação de injeção de liquidez no sistema financeiro, não só americano, mas global. O dólar é uma moeda de reserva global ainda, né? E esse movimento aí de projeção, de corte de juros, já começa a impactar até mesmo a Bolsa Americana, que está passando a ter uma rotação de capital, né? E olha só o que aconteceu. A gente teve aqui uma entrada de fluxo de capital em small caps, que a gente não via, caras, desde antes lá da crise de 2007. Na verdade, foi durante a crise de 2007, né? Nos mesmos níveis. A gente tem uma barrona azul aqui, grandona, tá vendo? Então, o capital, investidor, está começando já a se preparar para migrar para o risco, né? Para o risco maior. E isso aqui, basicamente, também é a representação de oportunidade de entrada de capital para o mercado de criptoativos, um fato que eu acredito que vai se concretizar, né? E aconteceu um fato muito interessante, estou falando aqui agora de uma altcoin da AVE, ou AVE. Ontem o CEO do projeto, né, da DAO, a AVE é uma DAO, né? E ele tem um fundador, e esse fundador fez uma proposta a ser votada pela comunidade para que seja adotado o mecanismo de fee switch, né? Ou seja, parte da receita do protocolo vai ser destinada aos holders e também, nessa mesma proposta, um processo de recompra de tokens do mercado aberto, né? Então, sem dúvida nenhuma, isso é um fator bullish para esse protocolo. E eu falo para vocês, não fiquem esperando narrativa. Tem cara que fica falando, a narrativa tá fraca. Meu brother, o investidor, ele se antecipa à narrativa. Ele olha o fundamento do projeto, ele vê que tem fundamento, e ele fala, cara, muito em breve o mercado vai falar disso aqui, tá? E eu venho falando para vocês já há muito tempo de projetos como a AVE, tá? A gente fala de vários projetos de perfil parecido aqui, e eu acredito que a tendência é que esse protocolo vai ter o token AVE explodindo no ciclo de alta, explodindo na bull run, tá? E esse é um projeto que está com o preço do token lateralizado já há muito tempo, ele não se mexe, não consolida acima dos 100 dólares, e aí isso faz com que esses investidores que não têm a visão da antecipação, o cara que só consegue olhar para o que está no hype, ele não consegue perceber o valor antes. Ele só percebe valor na hora que o hype está rolando, só que na hora do hype você vai pagar mais caro, tá? Então eu acho que isso é uma medida que deve potencializar movimentos aí para a AVE, e blockchains ou protocolos que estão carentes de narrativa hoje, mas que têm fundamentos,
você pode esperar, cara, que a narrativa vai surgir. O mercado vai tratar de inventar alguma coisa. Inventar, que eu digo assim, no bom sentido. Alguma coisa vai acontecer, você pode ter certeza. Fica aqui o relato de um cara que vivi um pedaço do ciclo de 2017, vivi o ciclo todinho de ponto, do fundo ao topo de 2021, e eu falo pra vocês que isso vai acontecer novamente, assim como aconteceu nos ciclos passados, tá? Então fica atento aí e seja um investidor que se antecipa aos movimentos, que você vai ganhar mais com isso. Olha só que interessante esse gráfico aqui, pra gente caminhar agora para gráficos e estudos e fechar o nosso vídeo. Ele tá mostrando basicamente que o Bitcoin sempre sofre quedas, né? Quando a gente tem lá a realização da Bitcoin Conference, né? A Bitcoin Conference começou ontem lá em Nashville, olha só. A gente teve essa queda aqui, depois teve essa queda aqui. As linhas brancas são o dia em que começa a conferência. Né? Tivemos quedas aqui e agora a gente teve ameaçamos de ter uma queda ontem, o mercado acabou recuperando, mas vamos ver se dessa vez a gente escreve uma história diferente aqui, né? A Bitcoin Conference não tem trazido muita sorte de curtíssimo prazo, né, para o preço do BTC. E esse aqui é o estudo da CryptoCon que está propondo que a gente pode ter um topo de ciclo para o Bitcoin se formando lá por volta de outubro de 2025, tá? A gente poderia, quem sabe, ter um primeiro topo que seria um topo no meio da bull run lá para março de 2025, depois o topo final em outubro de 2025. Essa é uma projeção feita com um recurso matemático, né, com a sequência de Fibonacci, que é uma das sequências matemáticas mais impressionantes aí. Quem conhece sabe do que eu estou falando. Enfim, eu não gosto muito de ficar usando o recurso da análise técnica para projetar tempo, mas é possível fazer isso, foi isso que a CryptoCon fez, e eu achei que essa projeção faz sentido, entendeu? Por isso que eu trouxe para vocês aqui no canal. Não estou falando aqui que o topo com certeza vai ser lá em outubro de 2025, tá? Isso aqui é apenas mais um estudo que, com o passar do tempo, a gente vai entender se de fato ele foi mais ou menos assertivo, mas eu acho que essa projeção faz bastante sentido. Inclusive, o mesmo estudo está projetando um fundo para o bear market do Bitcoin lá em setembro de 2026, o que para mim também faz sentido, tá? Então achei um estudo legal, trouxe aqui para vocês e vamos ver se, caso o ciclo se desenvolva dessa forma, vai ser lindo, porque a gente já está preparado e é a dinâmica do preço, basicamente, que vai ditar se isso vai se concretizar dessa forma ou não. A gente vai estar acompanhando aqui, né? E aí a gente tem aqui, nesse outro gráfico da análise técnica também, a formação de uma possível cruz de ouro, né? Um cruzamento de ouro aqui, que basicamente é o cruzamento da média de 200 com a média de 100, né? No time frame semanal. E como a gente pode ver aqui, quando a gente tem o estreitamento, né, ou o encontro dessas duas linhas, normalmente a gente está numa fase muito próxima de ter o início da bull run, tá vendo o estreitamento aqui? A gente teve a bull run, e nesse ciclo aconteceu diferente, a gente teve um cruzamento para baixo, né, uma chamada cruz à morte aqui, e agora a gente está para ter então a cruz dourada. É claro que a verdadeira cruz dourada ou a verdadeira cruz da morte elas utilizam uma média de 50 e uma média de 200, né? Mas aqui, enfim, é um estudo que está propondo que a gente pode ter uma cruz de ouro acontecendo e que pode ser a sinalização aí de um movimento mais amplo no preço do Bitcoin, levando em consideração esse time frame semanal e a média de 100 e a média de 200, né? E aí, seguindo aqui, a gente tem nesse estudo, né, basicamente a proposta de que, caras, o Bitcoin está num processo de acumulação aqui jamais visto, né? Em região de teste de topo histórico, né? O Bitcoin está aqui testando esse topo aqui. Aqui no ciclo passado, quando a gente olha esse time frame mensal, a gente levou poucos dias, acho que foi menos de um mês para o Bitcoin conseguir o rompimento e partir para bull run. É claro que aqui, hoje nós estamos muito mais adiantados do que o que a gente estava aqui, né? Então, olha só, aqui também a gente teve um processo ali que durou algo em torno de 4 meses, né, no rompimento do topo anterior. Então aqui a gente já está entrando aqui para o 5º mês, né, de teste ali, Bitcoin circulando a região do topo histórico anterior, porém é preciso levar em consideração isso, a gente está um pouquinho adiantado aí, né? E esse outro estudo que eu tinha compartilhado com vocês na análise de ontem, basicamente propõe aqui que o Bitcoin conseguiu se sustentar no suporte dos 65 mil dólares, algo que já aconteceu aqui em algumas oportunidades, né? E que é uma região onde a gente tem bastante ação do preço, vários topos e fundos dentro desse nível, né? Então, importante o Bitcoin realmente se manter ali acima dos 65 mil dólares. No gráfico de preço ao vivo aqui, ó, a gente fez o rompimento dessa linha de tendência de baixa, né? Olha só,
rompemos essa LTB aqui, essa linha branca, como a gente fez aqui, tá vendo? Aí a gente corrigiu e tentamos testar novamente esse topo que a gente deixou, para quem sabe formar um pivô de alta, mas aí o mercado perdeu força, o Bitcoin caiu. Esse movimento está acontecendo novamente, tá vendo? A gente rompeu aqui a LTA, deixa eu dar uma limpada agora aqui, peraí. A gente rompeu a LTB, a gente rompeu a linha de tendência de baixa, a gente corrigiu, tá? Deixamos um candle martelo aqui, que é um candle de implicações altistas. Agora vamos ver se o Bitcoin vai ter força para testar esse topo, que está aqui na casa dos 68.200 dólares. Se ele romper, ele confirma um pivô de alta, algo que poderia trazer força no teste lá da região dos 70 mil dólares, do topo histórico, região de topo histórico do Bitcoin. A gente vai estar aqui no canal repercutindo aí esses movimentos. Deixa o convite para você se inscrever e continuar acompanhando as análises do canal. Deixa o like se você gostou do vídeo e a gente se vê aí numa próxima análise. Um abração. Investidores, as criptos do relatório Smart vêm tendo uma performance fantástica, mas ainda tem muito potencial para ser capturado pelos nossos portfólios. E para trazer mais assimetria, agora nós temos o Mega Gemas. E além disso, todo mundo que compra o relatório recebe um e-book completo de bônus. Com esses materiais, com certeza você vai conseguir fazer ótimos resultados nesse mercado e se tornar um investidor de alto nível. Recomendo fortemente que você acesse o link da descrição aí agora para conhecer esse trabalho.